Agora talvez seja caso da gente fazer uma pausa. Hoje, se a gente fala em Gal, Bethânia, Gil, Caetano, Tom Zé, todo mundo, ou quase todo mundo, sabe quem é. São entidades da música. Mas ainda estamos em 1964, eram todos desconhecidos e Tom Zé, o mais velho, não tinha nem 30 anos. Por que alguém se daria ao trabalho de gravar um show, ainda mais naquela época analógica? Pois o percussionista Djalma Correia fez isso, e o que era para ser um momento perdido no tempo se tornou um dos maiores tesouros em áudio da música brasileira. A gravação até então inédita da primeira vez em que estes artistas se uniram no palco. O filho do artista, José Caetano Correia, presidente do Instituto Djalma Correia, mantém viva a esperança de cumprir um desejo do saudoso pai. O que a gente tem no acervo? Foram 2 shows, né, do Nós, por exemplo. Teve também um terceiro espetáculo que se chama Velha Bossa Nova, Nova Bossa Velha, que também teve uma formação muito parecida com essa formação do Nós, por exemplo. Esse material ele já teve uma primeira digitalização num projeto piloto, começasse a tentar fazer um documentário sobre esse show, né, sempre foi um sonho do Djalma conseguir fazer uma coisa muito íntima, câmera frontal e as pessoas que participaram do show ouvindo esse material e a gente filmando a reação, né, dessa escuta. Né, a gente vem fazendo uma série de tentativas de fazer parcerias para a produção de um documentário a partir desse material, em contatos com algumas pessoas, né, que participaram desse show. Todo mundo fica muito sensibilizado, mostra um interesse, mas até então, né, a gente não conseguiu avançar na realização desse documentário. Djalma partiu, Gal partiu, mas ainda tem um time aí, né? Então a gente ainda tem a esperança de conseguir fazer dar o destaque que eu acho que esse material merece, né? A notícia sobre a existência dessas gravações inéditas do Nós, por exemplo, veio à tona em 2019, com uma reportagem publicada pela BBC e assinada pelo jornalista Lucas Frois, sobrinho de Perna Frois e um grande apaixonado pelo assunto. Quando isso foi publicado em 2019, foi a primeira vez que veio a público a existência dessa gravação. Na época, o show ia fazer 55 anos e ninguém imaginava que o show que colocou pela primeira vez num palco juntos Gil, Caetano, Bethânia, Gal e Tom Zé existe, mas ele existe. Naquela época, Gil já tinha gravado 2 compactos, um compacto simples e um compacto duplo. Tom Zé, o primeiro deles a aparecer, já tinha ido na televisão fazer o Escada para o Sucesso, ele cantou a música Rampa para o Fracasso. Caetano e Bethânia já até apareciam nos programas de Carlos Coquejo, mas juntos num palco e com Gal, eles nunca tinham ido antes. Eu não tenho conhecimento de qualquer momento, de qualquer movimento artístico, assim, de um grupo de pessoas da mesma época, na mesma cidade, um grupo tão numeroso tenha se conhecido e todos tenham feito uma carreira de muito sucesso. Porque, olha, Caetano, Gil, Bethânia, Gal e Tom Zé viraram 5 instituições. Mas, além disso, estavam nesse grupo meu tio Perna Frois, Djalma Correia, Alcivando Luiz, Fernando Luna, Roberto Santana, que era o diretor, Djalma Correia, né, que era o baterista, percussionista, Orlando Senna era uma espécie de assessor de imprensa e produtor. E ainda tinha Manuel Araújo, que fez o cartaz do show que eles fizeram no fim do ano. Porque em dezembro eles apresentaram esse show no TCA, em outro momento. Todos eles se tornaram pessoas muito importantes e tiveram uma grande carreira. E é um grupo muito numeroso. E a eles depois se juntaram Lute Moreno, Moacir Albuquerque e Perinho Albuquerque, que eram irmãos, e Tuzé de Abreu. Também fizeram todos eles carreiras brilhantes na música. É impressionante isso. Também naquele ano de 2019, o próprio Djalma Correia chegou a lançar uma pequena amostra do tesouro que está guardado ainda hoje. Eu sou Djalma Correia. Eu sou Alcivando Luz. Eu sou Antônio Renato. Eu sou Mariela Graça. Eu sou Gilberto Gil. Eu sou Caetano Veloso. Eu sou Maria Bethânia. Eu sou Antônio José. De Salvador, Renato Cordeiro para a Educadora FM. Acabou nosso carnaval. Do ponto de vista político, 1964 foi um ano de triste memória para o Brasil, mas culturalmente era um tempo de efervescência em Salvador. O mês era agosto.
Glauber Rocha já circulava com a obra-prima Deus e o Diabo na Terra do Sol, e a gestão do reitor da Universidade Federal da Bahia, Edgar Santos, mantém escolas de arte de nível superior, incluindo a de teatro. Uma das alunas era Maria Moniz, filha do pintor Presciliano Silva e atriz de filmes como O Caipora. Ela promovia saraus na casa onde ainda hoje mora, no centro da cidade, com a presença de artistas ainda desconhecidos, que gravitavam pelas escolas de dança e teatro, a exemplo de Fernando Lona, Perna Frois, Alcivando Luz, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Álvaro Guimarães, ele foi da escola de teatro e foi quem dirigiu o Boca de Ouro, de onde surgiu a Tropicália. Eu já conhecia Caetano e Bethânia de meninos aqui da rua, mas garotos, né? Quando o Álvaro montou a peça Boca de Ouro, Bethânia cantava em off no palco. Caetano acompanhava Bethânia para ela não vir sozinha para cá, nem nada. Quando acabava o espetáculo, disse, nós viemos para aqui para nos divertir um pouco, aqui para casa, depois do espetáculo. E aí rolava sopa e batidas e tudo, entendeu? Sopa de ervilha, de legume, de lentilha. Aí já veio logo Bethânia, Lona e Caetano. Aí Caetano encontrou o Gil, aí depois veio Tom Zé, aí vai vindo. Alcivando Luz, Perna Frois. Um parêntese. Lembra que Maria Moniz citou uma sopa que animava os saraus? Pois então, o próprio Caetano Veloso cita também, no final do texto da contracapa do primeiro álbum solo dele, de 1967. Aspas, PS, Gil hoje não tem sopa na varanda de Maria. Mas voltemos às memórias dela, que vai apresentar outro personagem desta história, o jurista e cronista Carlos Coqueijo, um dos intelectuais que frequentavam os saraus. Depois de algum tempo que já estavam cantando, daquele Carlos Coqueijo Costa, já tinha vindo muita gente aqui e tudo, aí Carlos Coqueijo Costa começou a frequentar aqui. E aí disse, olha, já está no momento de vocês se profissionalizarem. E aí organizaram um show de nós, por exemplo, no Vila Velha. Outro envolvido com o teatro era o iluminador Roberto Santana. Ele conta que não foi só a sopa de Maria que atraiu aquela turma apaixonada por música em um tempo bem diferente, em que ouvir um álbum era uma saga. Montei um grupo de amigos que tocavam, Perna Frois, falecido, médico geriatra, Alcivando Luz, que é lá do Alto Sertão, que também já faleceu, Djalma Corrêa, o maior percussionista desse Brasil, e também faleceu. Nós montamos um grupo, nos cotizávamos para comprar um LP. LP na mão a gente não tinha onde ouvir, ninguém tinha radiola, eletrônica, nada disso. Aí eu conversando na escola, no jardim da escola de teatro, com a atriz Maria Moniz, eu disse, pô, Maria, estou com um problema assim. Ela disse, não, lá em casa, na casa dos meus pais, ali no Bolivar Suíço. Eu não vou botar vocês dentro de casa, porque meus pais já são idosos. Mas tem uma varanda ali interna. Eu digo, deixa eu ir lá ver. Aí fui com ela e tal. E ela disse, olha, aqui tem essa porta, eu puxo a radiola aqui nessa porta, ninguém entra, e o som sai para a gente ouvir aqui fora. Tal. Eu digo, fechado. Segundo Roberto, as reuniões eram aos sábados, começavam tarde da noite e entravam pela madrugada, envolvendo gente como o artista plástico Emanuel Araújo e o cineasta Orlando Senna. A informação sobre os saraus começou a circular e chegou a João Augusto, que estava às voltas com a inauguração do Teatro Vila Velha, como conta Santana. Aí João Augusto, que é o grande culpado disso tudo, me chamou e disse, Roberto, a peça que nós estamos ensaiando, que era Eles Não Usam Black Tie, do grande Gianfrancesco Guarnieri, não vai ficar pronta. Eu queria te convidar a fazer um show de música com o pessoal que você se reúne lá na Casa da Maria e tal. E no sábado seguinte eu digo, olha aqui, turma, João Augusto me propôs isso. Eu disse que ia consultá-los e da decisão aqui eu responderia a ele. O que eu digo a eles? Vamos fazer. Eu virei e disse, olha, tem que ter um título. Aí Caetano levanta e disse, nós, por exemplo. Eu disse, você está louco, Caetano? Nós não somos exemplo de nada. Ninguém conhece a gente ainda. Aí fomos em votação, Gil, Bethânia, Gal, Falco, Maria, todo mundo votou no nós, por exemplo. Eu fui o único contrário. Voto vencido, graças a Deus.
Aí eu falei com o João, olha, fechado, teatro lotado. E eu disse, esse povo é louco. Ninguém é ninguém aqui, ninguém sabe nada, ninguém conhece Caetano, Gil. De repente, a juventude na época estava sedenta de ouvir alguma novidade, que a Bahia produzisse alguma coisa. Na época, um primo de Roberto Santana, conterrâneo de Irará, o cantor e compositor Tom Zé, acenava artisticamente ainda como Antônio José. Ele veio a se juntar ao grupo do espetáculo e considera um acerto o nome inventado por Caetano Veloso. Porque existia naquele tempo grupos que estavam chocando a bossa nova. Um no Rio de Janeiro, outro em São Paulo. E dizer nós, por exemplo, era nos incluir naquilo tudo. Parecia uma pretensão imensa e ele tinha toda a razão. Eu fazia umas músicas que não podia nem pedir alguém para acompanhar para mim, de tão malucas que, digamos, de tão irregulares que eram. E então eu tinha que cantar, eu com o violão na mão. Os outros, Bethânia, Gal, o próprio Caetano, podiam, numa ou outra música, pedir que Gil também acompanhasse, que Gil sempre foi o violonista mais hábil de todos nós, né? E Caetano era aquela presença maravilhosa, todos, Bethânia também, Gal também. Nossa, era uma coisa da gente sentar num lugar e ficar admirando os que estão ali. Eu só não tinha medo de estar ali perto daquelas figuras maravilhosas, porque eu fazia uma música muito maluca, que não tinha nada antes feito daquela maneira. Maria do Colégio da Bahia, Incêndio do Teatro Castro Alves. Eu cantava o meu entorno, não é? Mesmo os músicos acompanhantes tiveram um momento solo dentro do espetáculo. Dentro de nós, por exemplo, Perna, Djalma e Alcivando eram os músicos acompanhantes com o violão de Gilberto Gil. Alcivando no baixo, Djalma na bateria e Perna no piano. Os três músicos, Alcivando cantou uma música dele, parceria com o ministro do Trabalho, Carlos Coqueijo Costa, juiz do trabalho, que chegou ao Ministério lá do Trabalho, ao Superior Tribunal do Trabalho. Pensava diferente da gente, é verdade, mas era bem formado, era um intelectual. E Alcivando cantou, se não me engano, eu não sei se ele cantou Aiocá, Princesa do Aiocá, ou cantou É Preciso Perdoar. Uma das duas. Foi uma das duas músicas que ele cantou no show, nós, por exemplo. Djalma apresentou uma música instrumental, onde ele trouxe gravado em fita a base para ele tocar em cima, não sei o que lá, ano 2000, era um negócio futurista dele. E Perna tocou instrumentalmente uma música do seu avô, Silvio Deolindo Frois. Agora talvez seja caso da gente fazer uma pausa.